Olá, boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Irmãos, eu tive que mudar aqui, trazer pelo meu celular. Amém? Alguém aí? Amém? Tive que mudar aqui o celular. Eu estava fazendo pelo computador. O computador acabou dando algum probleminha, mas nós estamos aqui de volta. Amém? Os irmãos estão aí me ouvindo? Glória a Deus. Amém? Alguém pode comentar aí se está me ouvindo, se o áudio está bom. Amém? Eu mudei aqui, eu tirei do computador e coloquei no celular. Amém? Acredito que vai ser melhor aí a nossa live, a nossa comunicação nessa noite. Amém? Glória a Deus. Vamos aqui vamos retomar aqui a nossa mensagem. Nós vamos ler novamente livro de Filipenses, capítulo 1, livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 1 em diante, nós vamos ler de novo. Amém? Amém? Os irmãos estão aí, eu não consigo pelo meu celular ver os comentários. Então, se alguém puder enviar um comentário, uma boa noite para a gente poder ver aqui. Amém? Nós estamos aqui novamente. Vamos lá. Filipenses capítulo 2, versículo 1 em diante, nós vamos ler de novo. Diz: portanto, se por estarmos em Cristo, temos algum poder, algum encorajamento de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda fraternidade e compaixão, completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façais por rivalidade, nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Cada um zele não apenas por seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou sobremaneira, a mais elevada posição, e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para o nome de Jesus dobre os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Aqui nós vemos, nesse texto, o apóstolo Paulo, ele vai destacar três coisas extremamente importantes, né? O apóstolo Paulo, ele vai deixar aqui lições valiosas para nossas vidas. O que Paulo, ele vai nos ensinar neste capítulo 2? Paulo vai ensinar a base da unidade cristã. Paulo também vai ensinar os passos para a unidade cristã e um exemplo a ser seguido. Paulo vai ele nos ensina, neste pedaço de texto que nós lemos, do versículo 1 até o versículo 11, ele vai nos ensinar esses três pontos: a base de uma unidade cristã, os passos para esta unidade cristã e um exemplo a ser seguido. Então, quando nós olhamos para isso, a base que Paulo nos ensina, e eu comentava hoje esse versículo, e eu gostaria de ler, né, no livro de Hebreus, se você puder abrir comigo aí, Hebreus capítulo 12, olha só que coisa interessante nós vamos ler nesse texto. Hebreus capítulo 12, abra comigo aí, Hebreus capítulo 12, nós vamos ler o verso 1, 2 e 3 de Hebreus. Paulo, ele vai nos ensinar que o exemplo a ser seguido, a base, né, dessa vida cristã, a unidade que nós precisamos ter e os passos para esta unidade é desenvolvida pela nossa maturidade. E mais, Paulo vai deixar bem claro neste texto que nós temos um modelo, nós temos um exemplo ao qual nós devemos seguir.
que esse exemplo, esse modelo é Cristo, né? O nosso maior exemplo, ainda hoje eu colocava de manhã esse texto e dizia que o maior exemplo a ser seguido para as nossas vidas é Jesus. Temos grandes exemplos de grandes personalidades, pessoas que venceram na vida, que superaram grandes dificuldades, que superaram problemas, mas nós temos o nosso maior exemplo, que é Cristo, aquele que suportou a cruz por mim e por você. Este é o maior exemplo que nós temos. Louvamos a Deus por isso. Então, Hebreus capítulo 12, o versículo 1, 2 e 3, vai dizer assim, olha, portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçamo-nos de tudo o que nos atrapalha e de todo o pecado que nos envolve. E corramos com a perseverança a corrida que nos está proposta. Versículo 2, Hebreus 12, 2. Olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Aí, olha só a colocação do escritor. Refleti profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa, para que não vos fadigueis, tampouco desanimeis. Quando a gente olha esse texto, quando nós analisamos esse texto, está dizendo, olha, refleti profundamente aquele que suportou. O que ele suportou? Ele está falando de Jesus. Jesus suportou a cruz. Cristo suportou a cruz, uma cruz pesada em nosso favor, né? Ele sofreu, ele morreu, ele pagou um preço alto que não era para ser pago. E nós vamos falar aqui, né? Então, quando a gente está lendo o texto de Filipenses, eu queria que você voltasse lá, Filipenses capítulo de número 2, por gentileza, volta lá ao texto em Filipenses, glória a Deus. Filipenses, olha só, Filipenses capítulo 2, nós vamos começar a meditar nesse texto. Ele vai nos ensinar uma base, uma vida a ser cristã. E há uma nota que eu gostaria de ler para você. Paulo reforça a importância dos cristãos em Cristo serem unidos em torno do mesmo propósito principal, que é proclamar o verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho nós sabemos que é Cristo, né? O verdadeiro evangelho é Cristo. Nós temos que anunciar este verdadeiro evangelho. Mas para isso o que acontece? Nós temos que nos unir como igreja, nesse entendimento que eu preciso ter como igreja, como corpo de Cristo. Nós precisamos buscar isso. Aí quando nós entendemos isso, nós vamos ler, né, a base da unidade cristã. Então, o apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, no verso 1 de Filipenses 2. Portanto, se por estarmos em Cristo, temos algum poder, algum encorajamento de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda fraternidade e compaixão. Então, ele está dizendo que a base da unidade cristã é os nossos benefícios pessoais em Cristo. Então nós temos que ter comunhão, nós temos que estar em profunda fraternidade e compaixão uns pelos outros. Paulo está dizendo isso, olha, nós temos que encorajar uns aos outros. E isto é uma base de um relacionamento entre pessoas que servem ao Senhor, entre irmãos, né? A base é esta, a base para a unidade cristã, que é aquele que está em Cristo, nova criatura eu estou em Cristo, então eu entendo que eu tenho que ter isso. Né? Eu tenho que encorajar o meu irmão em amor, eu tenho que ter comunhão também com ele no Espírito, né? Alguma profunda fraternidade e compaixão. Aí o apóstolo Paulo, ele vai dizer bem claro para a gente, né? Que nós temos que ter uma vida sacrificial por Cristo, na base do amor sacrificial de Cristo para eles, né? O que diz Romanos? Se a gente for ler o texto, quando a gente vai ler o livro de Romanos, e eu quero ler aqui para os amados irmãos, aqueles que nos acompanham nessa noite, Romanos, capítulo 12, que é um texto bem conhecido, Romanos 12, versículo 1, todo mundo conhece esse texto, diz, portanto, caros irmãos, rogo-vos,
pela misericórdia de Deus, que vos apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico, ou que é o seu culto racional. Então, nós temos que, quando nós estamos em unidade, a base cristã, ela funciona no entendimento, na inteligência. Nós estamos ali buscando ser, através do nosso corpo. Quando eu me sacrifico a Deus de uma forma viva, santa e agradável, que agrade ao Senhor, é uma base de um bom relacionamento. Quando todo mundo entende que nós temos que nos apresentar ao Senhor de uma forma santa, de uma forma viva, e agradável, esse culto, é o meu entendimento, é o meu raciocínio, é o meu intelecto. Eu sei o que eu estou fazendo. Você sabe o que você está fazendo. Quando você está servindo a Deus, quando você está servindo ao Senhor, você sabe o que você está fazendo. Nós não passamos por nenhum processo de transe para cultuar ou para adorar ao Senhor. Não, nós estamos sabendo o que nós estamos fazendo ali. Amém? Então, continuando o texto aqui, a primeira coisa que eu quero destacar para os irmãos, em cima desse texto, é a exortação que vem da união com Cristo. Nós temos que estar em união, Nós temos que estar unidos uns com os outros como igreja. Isso é muito importante. O apóstolo Paulo vai dizer isso aos irmãos de Filipe. Olha, vocês precisam estar em união, vocês precisam estar buscando o mesmo objetivo, buscando as mesmas coisas, caminhando da mesma maneira, para que o evangelho chegue mais rapidamente a outras pessoas. Nós temos que tirar essas traves que têm atrapalhado o evangelho de ser difundido e ser anunciado a tantas pessoas que precisam ouvir. Você já tem ouvido um evangelho verdadeiro, você já entende, você já tem um entendimento da palavra do Senhor, mas muitos não sabem, muitos estão seguindo o que não deveria seguir, Mas vamos lá, continuando aqui, Paulo ele vai deixar uma coisa importante para nós, Paulo ele vai deixar uma coisa importante quando ele vai falar sobre a igreja, sobre a igreja de Filipos, e é tão interessante que Atos, capítulo 16, que fala sobre este princípio da igreja, Atos 16, quando é o princípio da igreja lá em Filipos, olha que coisa interessante, que Paulo ele vai escrever para nós. Atos 16, 34, Atos 16, 34 diz: então insistiu para que subissem à sua casa, onde lhe preparou uma mesa farta, e com todos os seus expressava grande júbilo por haverem crido em Cristo, em Deus. Então você vê que coisa linda que eles se reuniam, eles se alegravam juntos, porque muitos ali haviam crido em Deus, muitos estavam aceitando a fé, muitos estavam se achegando a Deus, e isso é muito importante. Nós temos que estar unidos neste mesmo pensamento, amém? Quando a gente vai lendo o texto, nós sabemos também a consolação do amor, a comunhão do Espírito Santo, Então, o apóstolo Paulo vai deixando algumas lições para nós, Ele vai dizendo que nós temos que ter a consolação do amor, nós temos que ter a comunhão com o Espírito Santo, e isso é muito importante, Olha só, vamos lá, vamos pensar aqui, 1 Coríntios, capítulo 12, olha só o que diz 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Olha o que diz o texto. Pois todos fomos batizados por um só Espírito, Nós temos que ter comunhão. A comunhão que o próprio Espírito Santo gera através de nós como igreja, como povo do Senhor reunidos. Somos igrejas, mas em comunhão somos o corpo de Cristo. De forma individual, mas também de forma coletiva, e isso é importante. E nós vamos analisar que em todo o tempo da carta de Filipenses, Paulo vai reforçar muito essa ideia, dizendo ao povo que tinha que ter comunhão, Por isso que ele vai dizer, há um só Espírito, uma só comunhão, um só Espírito. Então ele vai dizer aí, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, ele vai dizer, olha, pois todos fomos batizados por um só Espírito, a fim de sermos um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos,
quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Então há um Espírito só, somente um Espírito. Mas que todos nós, que eu e você, possamos buscar esta unidade nesse Espírito, né? Que nos fortalece, beber de um único Espírito, ou seja, do Espírito Santo de Deus. Louvamos a Deus por isso, amém? Então é importante nós termos essa comunhão. João, você que está me acompanhando aí, a gente está soltando muitos versículos, muitos textos, mas se você puder acompanhar, se você puder anotar, é muito importante, porque são versículos que trazem o entendimento para as nossas vidas acerca do que nós estamos estudando. Então, quando a gente vê aqui João capítulo 1, olha só o que vai dizer João capítulo 1, versículo 3. João capítulo 1, versículo 3. Olha só o que diz. Todas as coisas, João 1,3. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Aqui, João está falando sobre Jesus, essa comunhão gostosa que nós precisamos ter como cristão. Ora, a nossa comunhão é com o Pai, é com o seu Filho, Jesus Cristo, e também com o seu Espírito Santo. Então, é o Deus Trino, é o Trino Deus que nos move, Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui está dizendo que todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existia teria sido feito. E nós fomos alcançados por este grande feito, por este grande sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. Amém? Então é importante nós entendermos isso. Aí quando nós olhamos os passos, Paulo vai também dizer os passos para a unidade cristã. Quando a gente lê Filipenses 2, no versículo 3 e 4, vai dizer: nada façais por rivalidade, nem por vaidade, pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Cada um zele não apenas por seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Então, os passos para a unidade cristã, o que quer dizer? É fazer aos outros o que Cristo fez por você. O que eu tenho que fazer para os outros? Aquilo que Cristo fez para mim. O que ele fez por mim? O sacrifício que ele fez por mim. E é isso que nós vamos falar, né? Essa importância de nós entendermos. E aqui existe um paralelo, né? A base da unidade cristã, os passos para a unidade cristã, né? Então, por exemplo, os nossos benefícios pessoais em Cristo. Quais são os nossos benefícios que nós temos pessoais em Cristo Jesus? A exortação que vem da união com Cristo. Nossa salvação e posição em Cristo, né? E quais são os passos para a unidade cristã? Fazer pelos outros o que Cristo fez por você. Pensar a mesma coisa. Nós temos que pensar a mesma coisa. Nós temos que caminhar pensando a mesma coisa, né? O mesmo objetivo. Nós temos que pensar nisso, né? Quando a gente fala a base da unidade cristã, nós estamos falando sobre a consolação do amor de Cristo. O amor e cuidado contínuos e incondicionais de Cristo. E os passos para a unidade cristã? O que nós precisamos entender? Ter o mesmo amor. Paulo está dizendo bem claro que nós temos que ter o mesmo amor, o mesmo sentimento que houve em Cristo. Então, o mesmo sentimento que Cristo tinha por nós temos que ter pelas outras pessoas. E nós vamos falar sobre esta palavra, que é uma palavra meio difícil, que é altruístas, e nós vamos falar um pouco sobre isso já, mas continuando aqui esse paralelo, a base da unidade cristã com os passos para a unidade cristã, Jesus não é o modelo maior, nós não falamos sobre isso. Cristo é o exemplo a ser seguido, ele deixou a base, ele deixou o exemplo, o modelo que nós temos que fazer. Como Cristo, os passos que nós temos que ter para que possamos gerar uma unidade cristã. O que nós temos que fazer? Nós temos que pensar e agir da mesma maneira. Então, olha só, comunhão com o Espírito Santo, experiências relacionadas com os membros do corpo de Cristo. Qual que é os passos para a unidade cristã? Ser uma alma e sentimento, né? Ser uma de alma e de sentimento. Então, não é só olhando, eu tenho que me comportar como Cristo na minha alma, no meu ser, no meu interior, no meu entendimento.
eu tenho que fazer aquilo que Cristo me chamou para fazer. Nós, como igreja, temos que nos posicionar e fazer aquilo que Cristo nos chamou para fazer. Você vê que mais uma vez nós estamos aí cercados e rodeados de uma grande dificuldade de estarmos cultuando ao Senhor em unidade, né? E ali em comunhão com os irmãos. Estamos sendo privados, mas glória a Deus por esse momento. Glória a Deus por essa ferramenta que a gente pode anunciar a palavra do Senhor. Então nós temos que caminhar com isso, né? Caminhar com o Senhor, né? Vamos lá. E qual é o passo para a unidade cristã? Nós temos que ser mais altruísta e humilde. E aí eu quero trazer essa palavra. O que é ser altruísta? A palavra altruísta tem muitas conotações, mas uma delas me fez pensar, que é pensar antes nos outros do que em si mesmo. Interessante você entender que Cristo ele não pensou em si mesmo, né? Antes ele pensou em nós. Se ele fosse pensar em si mesmo, será que ele se entregaria na cruz? Mas não. Ele tinha um sentimento altruísta, ele tinha um amor pelas nossas vidas, a um ponto de pensar em nós antes de pensar em si mesmo. Então, Cristo pensou em nós. Cristo foi um verdadeiro altruísta, né? Ele agiu não por interesse, né? Mas ele agiu para nos beneficiar. Olha que coisa linda. Jesus, ele agiu, ele morreu na cruz para trazer um benefício enorme para a tua vida, para as nossas vidas. Glória a Deus por isso. Louvado seja o Senhor por isso. Então, nós temos também que ter esse pensamento assim como foi Cristo. Cristo foi humilde, né? Ele se entregou na cruz por nós. E nós vamos falar sobre isso. Pensar a mesma coisa. Como igreja, nós temos que pensar a mesma coisa, né? Ter o mesmo pensamento. Pensar a mesma coisa é um passo básico para criar unidade. Os cristãos têm a base para a inteireza de pensamento e ação. João, capítulo 17, se você puder abrir comigo aí, João, capítulo 17, o versículo 14 primeiro, João 17, o versículo 14, nós vamos ler primeiro, e depois a gente vai ler o versículo 17 também. João, capítulo 17. Eu estou abrindo aqui minha Bíblia. Irmãos, eu estou fazendo a live pelo celular, então eu não consigo acompanhar aí os comentários dos irmãos. Eu não estou conseguindo enxergar aqui, né, os comentários dos irmãos. Mas nós estamos aqui, né? Para a glória de Deus. Você está aí? Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos lá. João 17, versículo 14. João 17, versículo 14, vai dizer: eu lhes tenho transmitido a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não pertencem ao mundo, como eu não sou do mundo. Isso Jesus falando. Né? Aí ele diz assim no versículo 15: não oro para que os tire do mundo, mas sim para os que protejam do príncipe deste mundo. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Aí ele vai dizer: santifica-os pela tua verdade. A tua palavra é a verdade. Então, pensar a mesma coisa, entendermos as mesmas coisas, é importante para nossas vidas. Né? É importante, Jesus estava falando sobre isso. Aqui ele está dizendo: olha, eu tenho transmitido a palavra para aqueles que não são deste mundo, né? Nós estamos nesse mundo de passagem, nós estamos aqui vivendo neste mundo, mas nós temos um lugar totalmente preparado para nós, né? O reino de Deus, a glória de Deus, aonde nós passaremos a eternidade. Temos um lugar preparado para mim e para você. Então, nós estamos aqui, mas nós não somos deste mundo. É o que Cristo está dizendo. E nós temos que nos santificar. E o processo de santificação leva o cristão a esse amadurecimento para estarmos em comunhão, em conjunto, né? Como igreja. Então, vamos lá. João também, 17, 20 e 21, vai dizer assim, olha. João, capítulo 17, versículo 20 e 21 diz: não oro somente para esses discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da mensagem deles. Então, olha só, a responsabilidade que eu e você temos
de anunciarmos a palavra, porque aqui Cristo está dizendo assim, olha, eu não oro só por esses discípulos, mas eu oro por aqueles que chegarão a mim através da mensagem deles, ou seja, através do meu testemunho, através da mensagem que eu e você podemos proclamar de Cristo, outras pessoas serão alcançadas, e essas aqui já estão na oração de Cristo. Olha que coisa interessante, é o modo de Cristo pensar, ele pensava assim, ele já pensava lá na frente, é por isso que ele diz, eu oro não somente por esses discípulos, mas igualmente por todos aqueles que vierem a crer em mim. Então se você crê no Senhor, você já foi ali, é o alvo da oração, foi alvo da intercessão do próprio Cristo, pela minha vida e pela tua vida, porque ele já compreendia que essa mensagem maravilhosa chegaria à minha vida e à tua vida. Então, no versículo 21 diz, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, como é que as pessoas acreditam que você é a habitação de Jesus, que você é a morada do Espírito Santo? Pelas atitudes e pelo que você faz, e engrandece e glorifica a Deus, o Pai. Amém? Era isso que Cristo fazia. Em todo tempo, em tudo que Cristo fazia, Jesus glorificava o Pai. E é assim que eu e você devemos fazer. Tudo tem que ser para a glória do Pai, para a glória de Deus. Amém? Então, continuando aqui, nós temos que ter o mesmo amor, né? Continuando aqui, temos o mesmo amor. É por isso que Romanos vai dizer, nada pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, nós temos o mesmo amor, né? Paulo vai exortar os filipenses a amar como Cristo amou. Paulo vai deixar bem claro na carta de Filipenses, dizendo para eles, olha, vocês têm que amar como Cristo amou. Quando a gente fala sobre amor, é muito fácil nós falarmos que amamos, né, a Deus, amamos as pessoas, aqueles, principalmente os que estão próximos a nós, mas Deus precisa gerar em nós um amor diferente. E eu quero contar para vocês alguma experiência que eu tive hoje, foi uma experiência maravilhosa que Deus me proporcionou. Eu fui de manhã na igreja, né, para um rapaz que foi lá buscar o bebedouro para fazer a manutenção dele. E depois eu passei na casa do irmão, né, na casa do irmão Daniel, da irmã Eliane. E depois que eu saí da casa dela, eu vim embora para minha casa. E no caminho de casa, depois que eu passei ali a linha do trem ali, né, ali na São Manuel, no bairro de São Manuel, eu estava próximo à rua ali, Albuquerque Lins. Quando eu cheguei numa rua, eu vi um homem sentado, uma aparência muito simples, com uma bolsa do lado, não sei se era algum morador de rua, algum indigente ou algum andarilho, mas o que me chamou mais atenção é que o livro que ele estava na mão era a Bíblia. E na hora assim eu passei meio devagar o carro e eu vi o homem chorando lendo a Bíblia. Eu vi claramente a capa, escrito Bíblia Sagrada, e ele estava sentado chorando copiosamente. Naquele momento eu passei ali, naquele instante Deus me fez refletir em duas coisas importantes. Eu pude enxergar que aquele homem estava lendo a palavra de Deus e estava chorando copiosamente, chorando de soluçar, lendo a palavra de Deus. E eu creio que a palavra ali estava falando com ele de uma forma muito forte, que estava rasgando ele por dentro, dilacerando o teu ser, trazendo um quebrantamento muito forte. E no mesmo tempo que eu me alegrei ali, eu pude me alegrar com aquela cena, eu falei, meu Deus, que coisa linda, ver esse homem chorando, lendo a sua palavra, Senhor. E aí, no mesmo tempo, eu comecei dentro do carro, chegando na minha casa, chorando, eu disse, Senhor, quanto de nós lemos a Bíblia e não derramamos uma lágrima? Quanto de nós lemos a palavra e não compreendemos, não entendemos a palavra? Quanto de nós? E naquele momento ali, irmãos, eu chorei, eu falei, meu Deus, que a tua palavra que é verdade, a tua palavra que santifica, que quebranta o homem, precisa fazer efeito em nós novamente. E aquela imagem, ela mexeu muito comigo hoje durante o dia, né? Eu fui profundamente tocado por esta cena, o que eu vi ali com aquele homem, e eu fiquei assim impressionado. Eu falei, Deus, tu és maravilhoso. Tu és poderoso, Senhor, a tua palavra é poder, a tua palavra transforma, a tua palavra faz o homem se quebrantar quando lê o coração aberto.
Irmãos, nós precisamos ler a palavra do Senhor com o nosso coração aberto, com o nosso entendimento aberto, que certamente quando a gente lê a palavra dele, ele vai fazer a gente chorar, fazer a gente prantear, porque ela é verdade, ela é tudo que nós precisamos. Amém? Eu queria compartilhar esse testemunho e o que eu vivi hoje, e é muito forte, né? Aquilo me chamou muito a atenção, aquela imagem mexeu demais. Ele estava no meio da rua, sentado na calçada, assim, no meio da calçada, chorando, lendo a palavra de Deus. Eu falei, meu Deus, alcance a vida deste homem. E que seja efeito, eu não sei se ele ganhou aquela Bíblia, se alguém deu a Bíblia para ele. Eu não sei que situação ele se encontra, não o conheço, mas depois a minha oração é, Senhor, alcance a vida desse homem, que realmente, se ele precisar de arrependimento, se ele precisar ser alcançado, que assim seja. Amém? Vamos lá, vamos continuar aqui. Paulo também vai nos ensinar que a marca suprema da maturidade cristã é o amor, né? Quando a gente vai ler 1 Coríntios 13, Paulo vai dizer muitas coisas sobre o amor, né? O que é o amor. E o que me chama mais atenção é que, em resumo, do capítulo 13 de 1 Coríntios, nós aprendemos que o amor é tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, né? Paulo quis dizer o quê? Para criar a unidade cristã, nós temos que ter uma proximidade, nós temos que viver esse amor, né? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, nós temos que ter esse mesmo pensamento. A marca suprema da maturidade cristã é o amor. Amém? E agora diz, aqui, continuando essa parte, diz ser unido de alma e sentimento. O pensar as mesmas coisas e atitudes e ações de amor podem produzir um único resultado, a unidade do corpo de Cristo. Esta é a verdadeira koinonia no Espírito. A verdadeira koinonia no Espírito é esta, né? Atitudes e ações de amor, o pensar as mesmas coisas, podem produzir um resultado grande para o corpo de Cristo. E é isso que nós estamos buscando. Como igreja, nós precisamos buscar isso. Senhor, eu preciso buscar isto como igreja, a unidade de alma e sentimento, né? Estarmos unidos num só propósito. E é tão interessante que no texto de João, capítulo 17, versículo 22 e 23, vai dizer mais ou menos o que nós estávamos lendo, né? Ele vai trazer isso para nós, né? Ele vai dizer assim no versículo 22, eles têm transferido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amaste a mim. Olha que coisa maravilhosa, que coisa linda, né? Nós temos que pensar desta forma, ser altruísta e humilde e em todos os relacionamentos. Nós temos que fazer isto, né? Como é que tudo isso acontece? Este mesmo pensar as mesmas coisas, ter o mesmo amor, ser unidos em alma, ter o mesmo sentimento, né? Em resumo, quando a gente lê o texto aqui de Filipenses, nós entendemos que nós temos que ser altruístas e humildes em todos os nossos relacionamentos. Ou seja, eu tenho que pensar antes nos outros do que em si mesmo, né? Eu tenho que agir, que o meu modo de agir seja sem agir por interesse, né? Isso é ser altruísta. Então, irmãos, é tão difícil hoje porque o que mais se prega, o que mais se ensina é que fala, você vai dar a volta por cima, né? Você não depende dos outros, viva a sua vida. Então, tem coisas que a gente pensa e diz, Senhor, tem razão, não tem razão, a gente fica imaginando, pensando nisso, mas e essa parte aqui, irmãos? E esse entendimento desse texto, que nós temos que pensar antes nos outros do que em si mesmo? Como é que faz? Jesus não pensou em si mesmo, ele se ofereceu na cruz, né? Ele foi morrer na cruz, ele se ofereceu como sacrifício. Então, irmãos, a gente precisa, para que a igreja seja unida, para que o corpo de Cristo seja unido, nós temos que deixar de pensar em nós mesmos e pensarmos nos outros. É o que Paulo está nos ensinando aqui. Amém? Paulo está nos ensinando aqui que nós temos que pensar antes nos outros do que em si mesmo. Que assim seja em nossas vidas. Amém, irmãos?
Aos cristãos de Coríntios, Paulo vai escrever assim: olha, não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor um dos outros. Então aqui Paulo, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 21 ao 24 e 25, vai dizer isso aqui, né, que nós fazemos parte do corpo e nós precisamos uns dos outros. Então, agora, nessa parte, nesse resumo final aqui do verso que nós estávamos lendo, eu quero ler que, para mim, o texto mais lindo a parte mais linda que nós lemos, é quando Cristo, né, sendo Deus, humilhou-se. Lá, Filipenses, capítulo 2, versículo 5 diz: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou sobremaneira à mais elevada posição e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu quero só falar sobre isso, o que nós lemos no início, um exemplo a ser seguido, que nós lemos ali em Hebreus capítulo 12, versículo 1, 2 e 3, nós temos um grande exemplo, o exemplo de Cristo, amém? Que sendo Deus, esvaziou-se. A palavra grega para kenosis quer dizer esvaziar-se. Então, Cristo, ele se esvaziou de si mesmo, da sua glória, do que ele tinha, para se entregar na cruz. Ele foi um exemplo, dizendo: eu vou fazer, vou mostrar para vocês, eu vou me entregar na cruz, em sacrifício, a tudo aquilo que eu ensinei para vocês: amor, perdão, compaixão, misericórdia, reconciliação com Deus. Porque foi isso que Cristo veio fazer aqui na terra. Ele foi nos reconciliar com o Pai. Nós éramos inimigos de Deus e agora ele nos reconcilia com Deus. Eu quero te fazer uma colocação aqui sobre 3 posições. Muitas vezes, quando você vai num tribunal, você vê o juiz que julga, você vê o advogado que defende ou que acusa, e você vê o acusado, aquele que está sendo condenado ou não, ou absolvido, numa sentença. E nós vemos que ali, no trono de Deus, nesse trono, nesse sentado, nesse juiz é Deus, e ali no banco dos réus somos nós, pecadores, né? E nós temos ali Cristo que vem advogar por nós, ele vem interceder por nós, ele vem morrer por nós. Então, nós temos um ofensor. Quem que é o ofensor? Somos nós. E quem foi o ofendido? Cristo, que morreu na cruz. Ele tomou as nossas ofensas, ele tomou sobre si aquilo que era para eu e para você sofrer, ele tomou em seu lugar. Então, Cristo era um exemplo a ser seguido. Por quê? Porque Cristo tinha um comportamento altruísta. Cristo era Deus, mas mesmo tendo a natureza de Deus, ele tinha uma grande igualdade com Deus, né? Então, mas também que fugia das razões humanas. Então, eu quero fazer você entender que Cristo, como o maior exemplo que nós temos, ele teve o seu comportamento altruísta, ou seja, ele se pagou, ele se entregou por nós, não pensou em si, pensou em nós. Ele teve a sua humildade sem precedentes, né? Cristo, ele mostra uma grande humildade, né? Ele se humilhou, ele mostrou uma humildade maravilhosa por mim e por você. Cristo se humilhou, Cristo ali se entregou na cruz, ele fez semelhante-se aos homens, ele assumiu a forma de servo, tornou-se semelhante aos homens, ou seja, se colocou na mesma posição que eu e você.
Ele se igualou a mim e você em humildade, mesmo sendo Deus, para morrer na cruz por mim e por você. Então o apóstolo Paulo ele vai dizer isto para a igreja de Filipe. Então, isto é a personificação da humildade. Cristo tinha isto, né? Esta humildade. Né? Assim, Paulo escreve aos filipenses que fossem como Cristo em suas atitudes para com os outros membros do corpo de Cristo. Sejam humildes. Isto criará harmonia e unidade. Então, nós tínhamos um exemplo. Como igreja, como corpo de Cristo, nós temos que ter essa unidade, nós temos que pensar as mesmas coisas, ser humilde. E essa humildade cria harmonia e cria também a própria unidade que tanto a igreja precisa. Por quê? Porque Paulo vai dizer sobre isso. Nada façais por rivalidade, nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Paulo está dizendo, olha, você tem que olhar para o seu irmão e ele ser superior a você. E reconhecer que ele é superior. Isso é um gesto de humildade. Foi o que Cristo fez, se igualou por nós. Então, e a sua atitude sacrificial. Cristo vai morrer na cruz, ele se entregou na cruz. Por mim e por você. O apóstolo Paulo vai deixar isso bem claro. Que ele se esvazia de si mesmo, ele obedece a Deus, obedece aquilo que ele veio fazer, e diz, olha, eu vou morrer na cruz por você. Obedeceu à morte, foi até a morte de cruz para quê? A sua atitude sacrificial, desistir das glórias do céu, assim como Cristo fez, ele desistiu das glórias do céu, e isso é ser altruísta. Isto é pensar nos outros, como nós falamos, ele estava pensando nos outros, do que em si mesmo. Então, nascer como homem, isso é humildade. Ele nasceu como homem, Cristo nasce como homem, isso é sinal de humildade. Ele veio na mesma forma que eu e você. Isto é, nós temos que entender isso. Mas morrer na cruz pelos pecados do mundo, este é o maior sacrifício conhecido em qualquer parte do universo. Ninguém se entregou na cruz como Cristo fez por mim e por você. Não existiu e não vai existir um grande sacrifício como Cristo fez por mim e por você. Ele teve uma atitude de sacrifício, aí vem a sua exaltação. Vem a sua exaltação gloriosa, né? Paulo vai dizer, olha, quando Cristo ele morre, ele vai dizer que Deus honra o altruísmo e a humildade e as atitudes sacrificiais, mesmo dentro da divindade. Olha só, consequentemente o Pai deu ao Filho um nome que está acima de todo nome. Algum dia, quando este nome for proclamado de um lado ao outro do universo, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, irmãos. Deus deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Cristo se dobre todo o joelho. Todos vão se prostrar, todos vão se ajoelhar diante de Cristo. Todos vão adorá-lo. Todos vão reverenciá-lo, independentemente, irmãos, se vai para o céu, se vai descer, ou vai ao inferno, né? Mas todos ali vão contemplar a sua majestade, a sua formosura. Inclusive aqueles que nunca acreditaram ou nunca querem acreditar nesse Jesus, muitos que zombam, muitos que aí tiram sarro, zombam da nossa fé, zombam de você porque você segue a Cristo. Muitos querem zombar desse Cristo, mas eu e você reverenciamos este nome que é sobre todo nome. O nome de Jesus é um nome poderoso. É um nome que transforma, é um nome que restaura, é um nome que liberta, é um nome que cura. O nome de Jesus pode todas as coisas em nós. E olha só que eu quero finalizar aqui. Não compreenda mal. Deus honrará o serviço fiel. Até mesmo um copo d'água oferecido a alguém no nome de Cristo não passará despercebido. Mas servir por recompensa é egoísmo. Não é amor incondicional ao que morreu para que pudéssemos viver. Amém? Olha que coisa linda, né? Então, Deus honrará todo o serviço que você faz a Ele. Tudo que você faz no nome de Cristo, a glória tem que ser dada a Ele, ao nome de Cristo. Um copo de água que você servir a alguém
Deus o honrará. Se alguém bater na tua porta, lá no teu portão, pedindo um copo de água, ofereça esse copo de água, porque dessa mesma forma, Deus será glorificado através de suas atitudes. Paulo, resumidamente, quando nós trazemos esse entendimento, o que Paulo quis fazer que eu e você pensássemos nessa noite? Pensássemos neste capítulo 2, nessa primeira parte do capítulo 2 de Filipenses. Ele vai fazer nos pensar o quê? Qual é a minha posição de segurança em Cristo? Né? Segundo, as oportunidades para a comunhão com Deus a qualquer hora, né? O seu amor incondicional e permanente, embora eu fale. Né? Qual que é a nossa aplicação? Qual é a minha gratidão pelos benefícios que tenho por ser cristão? Segundo, estou tão comprometido com o meu pequeno mundo que tenho a tendência de esquecer-me das bênçãos diárias que recebo de Cristo. E quais são essas bênçãos? Minha posição de segurança em Cristo, seu amor incondicional e permanente, embora nós falhamos constantemente, as oportunidades para a comunhão com Deus a qualquer hora, as oportunidades para a comunhão com os outros cristãos em liberdade, somos livres, podemos ter comunhão, né? Os ternos e afetos e misericórdias de Cristo em morrer por mim na cruz, são benefícios que Ele fez por mim. Aí vai me fazer pensar, 3, estou fazendo tudo o que está ao meu alcance a fim de contribuir para a unidade do corpo de Cristo? Uma pergunta. Tentando pensar como pensam os cristãos maduros, amando como Cristo ama incondicionalmente, em vez de apenas quando sou amado. Nós temos essa tendência, né? Eu só amo você, irmão, se você me amar. É assim? Será que é assim? Será que eu só posso amar você se você me amar? Eu só vou tolerar você se você me tolerar? Será que é assim? Não, nós temos que amar incondicionalmente. Né? Independentemente se você vai ser amado ou não, mas você tem que cumprir. Veja Cristo, o maior exemplo que nós temos a ser seguido, foi rejeitado pelos seus, os mesmos que com os seus olhos viram Cristo fazendo milagres incontáveis, sinais e maravilhas, foi o mesmo povo que diz: crucificam na cruz. O mesmo povo mandou Jesus crucificar, então Jesus não agradou, mas mesmo assim ele se entregou por todos. Ele se entregou por todos, né? Não foi só por uma classe, não foi só para um grupo, não foi só para um povo escolhido, não, ele se entregou por todos nós. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, louvado seja Deus por isso. Então, eu quero deixar aqui essa questão para você pensar e depois nós vamos orar. Onde estou em comparação com o exemplo de Cristo? Em seu comportamento, ou seja, em meu comportamento altruísta, será que eu me ofereço mais aos outros do que a mim mesmo? Né? Em sua humildade, em sua atitude sacrificial, em comparação a Cristo, onde estamos? Se Ele é um exemplo, se nós temos que fazer o que Ele fez, aonde estamos? Que patamar que nós estamos? Que nível que nós estamos? Então eu quero que você fique com esse estudo. Na semana que vem nós vamos continuar a partir do verso 12, né? A partir do verso 12, na semana que vem, Filipenses 2:12, e nós vamos aí correr para fazer pelo menos o capítulo 2 na semana que vem inteiro. Amém? Para terminar o capítulo 2. A gente fez até o versículo 11, na semana que vem, terça-feira que vem, no versículo 12. Amém, irmãos? Paulo não vai nos ensinar grandes coisas aqui, né? Paulo vai dizer que a gente tem que ter essas atitudes cristãs, como Cristo tinha. Paulo vai ensinar os passos, nesse texto, os passos para a vivência cristã, para termos uma vida cristã sadia e um exemplo a ser seguido. Paulo vai deixar bem claro à igreja de Filipe o exemplo que eles tinham que seguir. Olha, vocês têm um exemplo, é Jesus, então sigam-o. Siga esse exemplo. Amém? Então, se você quiser meditar aí na tua casa, Hebreus, capítulo 12, versículo 1, 2 e 3, vai falar sobre isso. Que nós temos um exemplo, Cristo, a ser seguido. Amém? Que possamos fazer isso durante a semana, que possamos fazer as mesmas obras que Cristo fez, e Ele, com certeza, né, Ele será engrandecido através da sua vida, para a glória de Deus.
para a glória de Deus. Não para a nossa glória, não para a glória humana, não para a sua glória, mas para a glória de Deus. Amém? Que as suas obras, que as suas atitudes glorifiquem ao Pai, sejam direcionadas ao Pai. Então, desde um copo d'água que você ofereça para alguém no teu portão, desde alguém que você ajude, seja para a glória de Deus. Amém? Vamos orar para a gente encerrar esse estudo dessa noite, louvando ao Senhor. Louva a Deus pela sua companhia, você que nos acompanhou nesse estudo. Estaremos aqui na semana que vem de novo. Toda terça-feira nós estamos estudando a carta de Filipenses. Eu conto aí com você, conto contigo, até que se voltem os cultos presenciais, voltaremos às transmissões e esse estudo nós vamos continuar. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, Senhor Jesus, pela tua infinita misericórdia, pela tua bondade, pelo teu amor. Pai querido, eu peço que o Senhor venha visitar a cada vida, a cada lar, a cada família representada. Senhor, nós oramos neste momento pela nossa cidade, pelos nossos governantes. Nós oramos por aqueles que estão enfermos, aqueles que estão fracos, aqueles que estão perdidos. Pai querido, eu coloco essas vidas nas tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer a unidade ao teu corpo, a unidade, ó Deus, do povo de Deus que se reúne, ó Deus, num templo, num salão, numa casa, seja onde quer que possamos nos reunir, Senhor, que a tua glória, que esta unidade permaneça em nós, que o cabeça seja Cristo e nós, como membros do corpo, possamos fazer tudo para a tua glória. Senhor Jesus, em teu nome, Pai querido, que haja compreensão, que haja discernimento, que esta palavra sirva, Senhor, de amadurecimento, de crescimento espiritual para a minha vida, para a vida daquele que ouve, que assiste essa transmissão. Pai querido, em nome de Jesus, Pai, eu abençoo as famílias da nossa igreja, eu abençoo as famílias de Bauru, eu abençoo, meu Deus, a nossa cidade, o nosso estado, nós abençoamos o Brasil. Pai querido, nos livra desta praga, nos livra deste mal, Pai, que a ordem possa voltar. Deus abençoe, Pai querido, o comércio da nossa cidade, alcança, Senhor, os empresários, alcança os governadores, ó Deus, que seja feito um plano estratégico para ajudar estas vidas, esses empresários, ó Senhor amado, a não fechar as suas portas. Nós oramos também, ó Deus, pela igreja em Bauru, pelas igrejas que estão fechadas. Pai querido, visita, ó Deus amado, traga conforto aos pastores, às pastoras dessas igrejas, ó Deus, que diante de uma situação, diante de um decreto, não temos muito o que fazer, a não ser clamar ao Senhor, a não ser fazer o que o segundo Crônicas, capítulo 7, pede, Senhor, é que, versículo 14, é que nós possamos nos humilhar, Senhor, orar, buscar a tua face, que possamos nos arrepender, Senhor, dos nossos pecados, dos nossos maus caminhos, dos nossos erros, para que o Senhor venha sarar a nossa terra. Sara, Senhor amado, a terra, sara, ó Deus amado, a nossa nação, sara o mundo, Senhor, deste mal que tem assolado. Mas eu creio, ó Deus, e ainda continuo acreditando que este tempo o Senhor está, Deus, fazendo que tudo isso seja permitido, para que o teu povo, para que as pessoas possam se achegar diante de ti, Pai, para que muitas pessoas ainda possam vir à tua presença, Senhor, aqueles que estão afastados possam se reconciliar, aqueles que ainda não aceitaram a Jesus como Salvador, possam fazer isto, Pai. Então nós oramos, apresentamos no nome de Jesus, amém e amém, amém. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo sejam com a tua vida, com a tua família, com a tua casa, nessa noite, no nome de Jesus. Um resto de semana abençoado, amanhã uma quarta-feira abençoada, sexta-feira teremos a nossa live lá na igreja, né, culto da fé e do renovo. Acompanhe conosco no nome de Jesus. Deus abençoe, um forte abraço.